Olá, mulheres, bom dia! E vamos para mais um dia do nosso Devocional Mulheres da pastora Viviane Martinello. Então, se você tem aí um desse na sua casa, já abre comigo no dia de hoje. Hoje é dia 11 de abril, sexta-feira, minha gente. Sextou! E vamos lá, a palavra que o nosso Deus envia para os nossos corações. A escassez é só um convite para o crescimento. Esse é o tema do devocional de hoje. Lembre-se de como o Senhor, seu Deus, os guiou pelo deserto estes 40 anos, humilhando-os e pondo à prova seu caráter para ver se vocês obedeceriam ou não seus mandamentos. Então, a passagem a gente acompanha aqui em Deuteronômio 8, 2, tá? É comum que o Senhor nos chame para caminhar por terras áridas, como fez com o povo de Israel, porque nesse ambiente de escassez e muitas vezes solidão, é onde conseguimos ouvir a voz de Deus com mais clareza. Possamos a depender do seu agir sobrenatural e nos tornamos sensíveis aos seus ensinamentos. É desse modo que o nosso caráter é provado e corrigido pelo Pai. Olha, gente. Então, assim, né? Esse primeiro parágrafo aqui, ó, já fala, né? De escassez, solidão, né? Então, às vezes, né, a gente está passando por situações muito difíceis, né? E a gente se sente muito sozinho. Parece que a gente não tem ninguém ali com a gente para nos apoiar, para entender o que a gente está sentindo, ou até mesmo para dar um suporte para a gente, né? E assim, é no meio, né, nesse ambiente, né, de escassez, de falta, né? Onde as pessoas à nossa volta, elas não conseguem, né, suprir ali as nossas necessidades. Elas não conseguem, né? Os recursos delas são limitados para nos ajudar. Então, em meio dessas situações é que a gente consegue, né? A gente consegue se aproximar mais aí do nosso Pai, né? E ouvir a voz de Deus com mais clareza, né? E assim, como fugiu do controle, né? Como fugiu do nosso domínio, não tem mais o que a gente fazer, a gente não consegue dar aquele jeitinho. Então a gente tem que depender do sobrenatural, né? Então a gente realmente tem que entregar toda a nossa confiança para o Senhor, né? Então isso pode ser alguma situação que você está passando no seu trabalho, né? Dentro da sua casa, no seu casamento, ou de repente você está com algum parente, né? Enfermo, com alguma doença, onde os médicos já falaram que assim não tem mais jeito, né? Então é nessa hora que a gente tem aquela sensação de Senhor, eu nada posso, né? Como nós somos dependentes de Ti e só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode agir, né? Então a gente precisa de um milagre, a gente precisa de algo sobrenatural, né? É uma situação que está ai meu Deus, como que é o termo? É uma situação que não tem jeito, né? Ela não tem mais solução. Então, só o próprio Deus, né? Só o próprio Deus, ele pode agir ali de forma sobrenatural. E com isso, né? Com a nossa dor, diante ali da nossa dor, né? Da nossa fragilidade, a gente começa a ouvir, né? A ouvir a voz do Espírito Santo, a perceber que naquele momento ali não tem mais o que a gente pode fazer, mas se o Senhor quiser, Ele pode, né?
Então é nesse momento que o Senhor está forjando, né, o nosso caráter, né? Ele está nos corrigindo. Então assim, meninas, no deserto, os israelitas sentiram fome, até que foram presenteados com o maná que caiu do céu, que passou a sustentá-los em todas as manhãs. Acredito que o Senhor tem agido assim não apenas para que o seu povo fosse suprido fisicamente, mas que também aprendesse uma importante lição. As pessoas não vivem só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Deuteronômio 8:3. Essa maneira que Deus usa para nos aperfeiçoar me lembra do processo que a raiz de uma planta sofre. O que a torna mais forte e profunda é justamente a falta e não a fartura. Quando não há água na superfície do solo, ela abandona o raso e procura lençóis de água mais profundos e escondidos. E o que isso nos revela? Que a escassez é só um convite para o crescimento. E o Pai deseja aprofundar as nossas raízes. Além disso, esses momentos de sequidão também nos fazem adquirir novas habilidades. Lembro-me de quando a nossa família passou por uma fase financeira muito difícil e como desenvolvi novos talentos e aptidões que nem sabia que possuía. Naquela época não tinha recursos para ir à manicure, mas a falta me fez aprender a fazer as minhas próprias unhas. E essa foi apenas uma das inúmeras capacidades que descobri e que me ajudaram e me ajudam, né, até hoje. Então, minha amiga, se você está atravessando um deserto hoje, encare esse tempo como uma estação de muito aprendizado e proximidade com o Senhor. Israel presenciou grandes milagres durante aqueles 40 anos e a presença de Deus nunca os abandonou. Como nuvem durante o dia e coluna de fogo à noite, guiava-os constantemente. Esse capítulo está em Êxodo 13, 21, 22, tá? E assim também ele caminha ao seu lado e será o provedor de tudo que você precisar. Né? Então, assim, muito linda essa palavra de hoje, né? Ela fala de escassez. Então, assim, às vezes a gente liga, né, o Senhor só na fase de abundância, né? Tá tudo bem porque o Senhor tá no controle de tudo. Mas, assim, quando tá tudo mal, o Senhor também tá no controle de tudo. Ele tá ali com a gente, né? Ele tá assim, tratando a gente, né, de dentro para fora, né? Às vezes tem coisas que a gente precisa ser tratada que tá lá, ó, lá na raiz, lá no fundo, né, do nosso coração. Então, meninas, é isso que o Senhor nos revela hoje, tá? Que a escassez é só um convite para o crescimento. Então, assim, o nosso Pai, ele deseja aprofundar as nossas raízes. Então, tudo que a gente está passando hoje, né, é para nos preparar, para nos preparar para uma fase, né, para um crescimento. E para o crescimento existe esse processo, que por muitas vezes é doloroso, né? É difícil depender, é difícil de viver, mas que é necessário. Então, a gente tem que permanecer firme, né? E ter fé que o Senhor está caminhando do nosso lado e que Ele vai suprir as nossas necessidades. Então, excelente dia para vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo estudo.